Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, canal de onde nós abordamos assuntos relacionados ao esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins, né? E hoje estamos aqui novamente para trazer um especial programa, né? Abordando aí o lado oculto do Ano Novo, né? E é um assunto bem interessante justamente porque estamos aí nesta virada de ano, né? Hoje já no dia 29, faltando aí poucos dias para o Ano Novo. Se você ainda não viu as outras temáticas aí abordadas, né, está aqui em cima o card, né, com diversos assuntos, diversas temáticas aí para que você possa aí conhecer melhor. Então o nome aí do mês de janeiro, né, está aí derivado do deus romano de duas faces, né, conhecido com o nome latino de Janus, né, e os antigos romanos eles o adotaram como seu deus do tempo, o deus das portas, dos novos começos, também em relação às moedas, à guerra e também à paz. E a razão de ele ter duas faces é que ele olha uma face para o passado e uma outra face para o futuro. Então, meus caros ouvintes, isso é essencialmente o que acontece na véspera do Ano Novo, quando você faz a própria contagem regressiva para a meia-noite, que é o fim de um ano, e o início aí de um novo ano, cheio de novas esperanças, né, de sonhos, um tempo para o término, né, com o ano passado, que já foi aí de fato antigo, e começar aí o nascimento de um novo ano, né? Então, o próprio Sir Godfrey Heides, né, ele nos diz o seguinte: Janus é representado duplamente como sendo o senhor de ambos os portões do céu, porque ele abre o dia quando se levanta e o fecha quando se põe. Suas estátuas são marcadas à direita com o número 300 e à esquerda 65. Justamente aí para representar a medida do ano. Cícero também diz em seu terceiro livro de etimologias que Corníficius o chama não de Jano, mas de Eano. E nos antigos poemas dos Salii, ele é denominado aí o deus dos deuses, e ele também é desenhado com uma chave e uma vara. Ele aí tem 12 altares, uma para cada mês do ano. Helena Blavatsky nos diz: seus templos foram construídos com 4 lados iguais, com uma porta e 3 janelas em cada lado. Os mitologistas o explicam como o emblema das 4 estações do ano e 3 meses em cada estação, e em todos os 12 meses do ano. Durante os mistérios da iniciação, entretanto, ele se tornou o sol do dia e a das noites. Portanto, é frequentemente representado com o número 300 em uma mão e na outra 65, ou o número de dias do ano solar. Janus detém aí as chaves da verdadeira religião esotérica dos gnósticos originais, que podemos chamar de primeiros cristãos. Ele é o iniciador da gnose e dos mistérios secretos. Na religião católica, Janus se tornou São Pedro. Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mas Blavatsky afirma ainda: encontrar então que Janus, o deus solar, e filho de Apolo, o sol, significa o iniciador e o abridor dos portões de luz.
ou a sabedoria secreta dos mistérios, que nasceu de Crisa, esotericamente Cris, e que foi um Crestus por meio de quem falou o Deus, que ele era finalmente Ion, o pai dos Ionianos, e alguns dizem um aspecto de Asclépios, outro filho de Apolo. É fácil agarrar o fio de Ariadne neste labirinto de alegorias. Antes do Império Romano e também da era cristã, o historiador e geógrafo grego Estrabão havia dito aí que o culto original de Jano ele viera do sacerdócio dos curetas fenícios de Creta, que costumava celebrar anualmente os ritos de Juno e Latona em solmissos. E para os gnósticos, como os maniqueus, eles representavam o Pai da Majestade, como tendo 4 faces e estando rodeado por 12 poderes, dos quais falavam como sendo os 12 grandes deuses. Os valentinianos também disseram: os apóstolos foram transferidos para os 12 signos dos zodíacos, pois com a geração procede dos signos, a regeneração procede dos apóstolos. Os valentinianos disseram que Cristo sofreu 12 meses após o seu batismo, para que sua pregação pudesse completar exatamente 1 ano. A antiga divindade suméria Izimud era comumente retratada com 2 faces voltadas em direções opostas. As representações sumérias de Izimud são frequentemente muito semelhantes às representações típicas de Jano na arte romana antiga. No hinduísmo, a imagem de deuses de 2 ou 4 faces é bastante comum, pois é uma representação simbólica do poder divino de ver através do espaço e do tempo. O Deus Supremo Brahma é também aí representado com 4 faces. Um outro exemplo de Deus de 4 faces é o Deus eslavo Svetovide. Os gregos eles tinham o costume de transportar a cada ano novo para a casa do vizinho um ramo de oliveira rodeado de lã, e era chamado de Eris Ione. Para os antigos pagãos e gregos, ele era o guardião da chave do templo da sabedoria. Plutarco havia escrito: pois este Jano, na mais remota antiguidade, fosse um semideus ou um rei, sendo notável por suas habilidades políticas e seu cultivo da sociedade. Recuperou os homens de seus modos rudes e selvagens. Ele é, portanto, representado com 2 faces, como tendo alterado o antigo estado do mundo e dado uma nova volta à vida. Também os descendentes do sacerdócio fenício no ocidente, os druidas, que governavam na Irlanda, Gália e Bretanha, juntavam visco, um tipo de uma erva, uma planta, sempre no final do ano, que o arquidruida cortou com uma faca de ouro. O visco era seu medicamento favorito na cura de doenças. Eles juntavam ramos e folhas de carvalho, que ofereceram ao seu deus Júpiter, e faziam grandes festivais, onde convidavam todas as pessoas para a cerimônia, pela proclamação: venham para os ramos de carvalho do Ano Novo. O costume do Ano Novo também estava presente entre os judeus, que era o de servir a cabeça de uma ovelha como uma representação mística do carneiro oferecido em sacrifício por Isaac. Quando uma família se sentava para esta refeição, cada pessoa pegava um pedaço de pão e, mergulhando-o no mel, dizia: que este ano seja doce e frutífero. Também aí na mitologia nórdica,
O Ano Novo era uma época para as nações nórdicas prestarem homenagem aos seus deuses e deusas, chamados aí de Odin, Thor e Freya. Grandes fogueiras eram acesas para significar os 12 dias de Yule, na travessia do segundo sol e Ano Novo. Foi um momento de grande festa que começou aí no dia 21 de dezembro, com luzes, fogueiras e muita festa. A celebração de Yule costumava ser chamada de Beberjol, ou seja, beber Yule. O Sir Godfrey Heides também escreveu em Anacalipsis uma tentativa de tirar o véu da Isis Saítica em seu volume 1, que nos diz: Janus não era um dos que se chamavam de seus 12 grandes deuses, mas dizia-se que era o pai de todos eles. Ele tinha 12 altares erguidos para ele. Ele segurava em uma das mãos letras que denotavam 365 e na outra as chaves do céu, que ele abriu para os bons e fechou aí para os iníquos. Então esta dupla face de Janus costumava ser colocada também aí em moedas romanas. Os romanos eles ofereceram sacrifícios no dia do Ano Novo a Janus, especialmente um novilho branco. Em toda a cidade, muito incenso foi queimado, e os magistrados recém-eleitos foram em procissão para a capital, onde sacrificavam aí a Júpiter. Mais tarde, a própria Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra, eles celebravam aí o 1º de janeiro em homenagem à circuncisão de Cristo. Durante os períodos de guerras, os portões aí de Jano seriam aí deixados abertos, e quando uma guerra estava para se iniciar, ocorria aí suntuosas cerimônias de guerra, nos quais eram realizadas em todo o Império Romano. Então foi só na época aí da Pax Romanas, a paz romana, quando César Augusto havia oficialmente fechado as portas de Jano, instituindo um tempo de paz que encerrou após 200 anos de guerras constantes. Também nós temos a citação aí de Manly Palmer Hall, um maçom do grau 33, que disse aí que Janus mais tarde aí se tornaria São Pedro, e que muitas vezes é aí retratado segurando as chaves, que simbolizam as chaves do céu. Para marcar aí o início desta era, sabemos que São Pedro, de fato aí, como descrito nas Escrituras, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Helena Blavatsky também nos diz: o Jano de dupla face também estava à frente dos 12 deuses, e em suas representações dele é feito para possuir as chaves dos domínios celestiais. Todos estes, tendo servido como modelos para os patriarcas bíblicos, prestaram ainda mais serviço, especialmente Jano, fornecendo a cópia a São Pedro e seus 12 apóstolos, o primeiro também duplo em sua negação, e também representando como portador das chaves do paraíso. Então, meus caros ouvintes, o próprio São Pedro ele é conhecido como o primeiro do chamado de Cristo, que é representado com as chaves de Janus, que aí presidiu, ou que preside aí no caso o primeiro dos meses. Então ele é a estrela aos pés da Virgem, então que nos traz toda essa sabedoria antiga já incorporada em religiões mais modernas, vamos dizer assim, ou sucessoras das antigas sabedorias, que estavam aí presentes na maioria das grandes tradições antigas, e dos quais guarda um grande mistério, dos quais cabe a cada um de nós aí verificar e mergulhar em seus ensinos mais profundos. Um forte abraço a todos, namastê e até um próximo programa.